Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Todo mundo tem acompanhado, não é segredo, que a situação do Rio de Janeiro se encontra à beira do caos, né, no tocante à segurança pública. Outros aspectos em termos de governo ali também estão bem ruins, mas acho que o que chama mais atenção no momento é a segurança pública. Então é disso que nós vamos falar hoje, né? Principalmente dos fatores dessa equação que mais impacta a vida das pessoas, que é a entrada de armas pesadas, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. É essa a nossa abordagem do canal Arte da Guerra hoje. Então vocês vão ver agora um trecho do Jornal Nacional, mais ou menos recente, que mostra as rotas de entrada de armamento no Brasil, né? Esse é um mapeamento feito pela Polícia Federal Brasileira, que mostram quais são as principais vias que o tráfico de armas usa para trazer esse armamento pesado no Brasil. Acompanhe que depois a gente vai entrar comentando outros detalhes. Bom, tá aí esse levantamento que saiu no Estado de São Paulo, no Jornal do Estado de São Paulo, depois o Jornal Nacional teve acesso ao relatório da Polícia Federal e publicou. A Polícia Federal apurou o seguinte: 99% das armas no Brasil entram pela fronteira terrestre, né, através do Paraguai ou país da Tríplice Fronteira, mas também pelo Uruguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia, e Suriname, tá? E pousam principalmente em pistas clandestinas no interior de São Paulo e Minas Gerais, onde depois são repassadas para Rio de Janeiro, etc. A PF fez mais de 9 mil pedidos de rastreamento dessas armas. O que se apura é o seguinte, gente, que em geral essas armas vêm dos Estados Unidos, ou são fabricadas lá, ou elas são compradas de outros países, né, legalmente lá, mas depois exportadas ilegalmente para o Brasil. Bom, pessoal, uma coisa que eu acho importante, que eu não vi ninguém falar disso agora, né? Até hoje. O maior fornecedor de armamento para o Brasil, seja por fabricar ali ou seja por revender, acaba sendo os Estados Unidos. A maior parte do armamento vem de lá. Agora, eu quero saber o seguinte: o Brasil está cumprindo o compromisso dele de combater o tráfico de drogas que sai daqui para ir para a Europa, daqui para ir para os Estados Unidos. Nós somos, talvez, o aeroporto do Galeão em São Paulo, o Galeão no Rio e Guarulhos em São Paulo sejam os aeroportos do Hemisfério Sul que mais apreendem drogas, né? Provavelmente são. Agora, eu quero saber o seguinte: será que as grandes potências estão fazendo a parte delas? Eu acho que se não houver uma pressão diplomática muito grande do Brasil frente aos Estados Unidos, frente à Rússia, frente à Bélgica, Bulgária e outros países que são responsáveis por boa parte das armas que entram aqui, nós não vamos conseguir nada, gente. A gente tem que chegar, bater na mesa e falar: meu amigo, eu estou fazendo a minha parte no combate ao tráfico de drogas. A gente está fazendo o possível para evitar que essa droga chegue nas suas ruas aí. Mas vocês também têm que fazer a parte de vocês no sentido de evitar que essas armas cheguem aqui, porque elas estão matando os meus policiais, estão matando a minha população civil. Então, sem essa pressão, gente, sem a gente exigir contrapartidas, realmente vai ficar muito difícil, porque o pessoal não está se importando, o pessoal lá fora não está se importando. Eles estão ganhando dinheiro com a venda de armas, né? E tranquilo, as ruas deles estão seguras, as nossas não. Então eu acho que passa por essa por essa pressão diplomática. Bom, uma outra coisa importante também é o combate à lavagem de dinheiro. Essas organizações elas faturam bastante com a venda de armamento, venda de drogas, etc. Não é possível que a Receita Federal, COAF, inteligência da Polícia Federal não consiga rastrear esse dinheiro, gente. Hoje em dia, se você der um recibo de R$300 do seu dentista na declaração de imposto de renda, a Receita tem como cruzar esses dados. E o que é salutar que se faz tem que ser feito mesmo. Agora, não é possível que ela consiga rastrear um recibinho desse aí e não consiga rastrear milhões do tráfico de armas, do tráfico de drogas. Então, esse é um outro fator que eu não vejo ninguém falar também, que tem que ser cobrado. A gente tem que cair em cima disso. Porque se você conseguir bater pesado na infraestrutura financeira dessas organizações, você quebra elas. Você não vai acabar, porque é impossível acabar com o crime, né? Mas você mitiga bem, você traz pelo menos para níveis civilizados, que é o que nós estamos querendo aqui no Brasil, né?
Uma outra coisa também que ninguém tem estocado, é um problema vizinho nosso, que é a desmobilização das Farc. Vamos ver como é que tá isso aí, gente. Tem que ser olhado com carinho esse problema. Bom, como é de conhecimento geral, recentemente a Colômbia fez um pacto de paz interno com as Farc, o país está se normalizando, etc. Parte dessas negociações preconizavam a devolução de armas. E o que as Farc vem cumprindo? Eles devolveram cerca de 7 mil armas. Acontece que as Farc tinham entre 7 e 10 mil integrantes. E é razoável supor que não havia apenas uma arma para cada integrante. Ou seja, além das armas que devem ter ficado para as pessoas para autodefesa por algum tempo, que está previsto nessa negociação, muito provavelmente haverá desvio. Essas armas vão aparecer nas ruas do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil, gente. Então a vigilância tem que ser redobrada nas fronteiras. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, gente, é sobre a polícia militar, não só no Rio de Janeiro, mas no resto do Brasil. Primeiro, a polícia, por si só, ela não tem condição de resolver esse problema. O problema é mega, tá? É um problema muito grande, já é um problema a nível nacional, como disse recentemente uma autoridade, é um problema transnacional. Por quê? Porque hoje em dia o crime brasileiro está muito ligado com as facções do Paraguai também, tá? Então é muito difícil a polícia, no nível regional que ela atua, no nível estadual, ela poder dar conta disso. Se esse problema ele não tomar contornos de ação federal, vai ficar difícil e a tendência é só piorar nos próximos anos. Bom, esse é um quadro interessante, né? À esquerda vocês veem as armas da Polícia Militar no Rio de Janeiro e à direita vocês veem a do tráfico, né? É sempre uma simetria total, é gritante desvantagem da polícia em relação às armas que o tráfico tem, né? Até porque a polícia, ela segue normas, segue regras, segue leis. O tráfico não segue lei nenhuma, eles conseguem as armas que eles quiserem aí. Então, nós temos uma situação realmente muito complicada no Rio de Janeiro no tocante às armas pesadas. Eu acompanho muito o noticiário, eu tenho achado um negócio interessante. É comum, né, todas as vezes que tem um problema no Rio de Janeiro, um problema de segurança qualquer, as ONGs ligadas a direitos humanos aparecerem na televisão e descer o mar da polícia militar, né? Mas o que acontece é o seguinte, gente, o problema está tão grande, tão gritante, que mesmo essas ONGs estão tendo que rever seus conceitos. Eu acho o seguinte, enfraquecer a polícia, não só no Rio de Janeiro, mas como no resto do Brasil, não vai ajudar em nada. Tá? A polícia é linha de frente no combate a esse problema, tá? E ela precisa de apoio. Eu sei que ela precisa de reformas também, mas tratá-la como tem sido nos últimos anos, eu acho que não resolve o problema. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos de uma reforma constitucional que redesenhe o modelo de segurança, porque o atual já provou que é ineficaz, está defasado, né? Ele não tem, ele já perdeu completamente a efetividade dele, né? E o que acontece? Eu acho que o que precisa ser feito é doloroso, mas precisa de uma série de reformas, né? Reforma tributária, uma reforma também na Previdência Social, reforma no sistema de segurança e por aí vai. Acontece que fazer tudo isso é ruim, é difícil, mas não fazer é pior ainda. Nós estamos adiando essa situação já tem anos e, a situação, o quadro só piora. Eu digo pelo Rio de Janeiro, vamos pegar o Rio de Janeiro, que eu morei lá há muitos anos. Essa situação de segurança pública aí do Rio tem uns 30 anos. Não foi feito nada, né? Tentou-se um paliativo aí que foram as UPPs e nós temos o quadro atual. E na esteira do Rio de Janeiro, outros estados também estão pegando esse caminho. Vocês veem, há pouco tempo atrás, teve um problema, pouca gente lembra, no Espírito Santo. Ceará também está numa situação bem complicada. Fica difícil. São Paulo talvez consiga fugir um pouco disso, porque a polícia militar ela tem efetivo de um exército, né? São entre PM e polícia civil, o São Paulo deve ter mais ou menos 100 mil homens em armas. Então é uma situação um pouco menos ruim que o resto, mas também é preocupante. Ou seja, é um problema que está ganhando contornos nacionais. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio do canal Arte da Guerra hoje. Eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu acho que não existe nenhuma solução, não existe progresso fora da política, gente. E nós temos usado muito
o instrumento político no Brasil para criar mais divisões. Eu vejo muito disso aí, tá? Eu vejo algumas campanhas políticas pautadas única e exclusivamente na divisão. Quando o que o país precisa é união, é consenso, é buscar uma saída para todo mundo, tá? Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito naquele líder que propõe soluções. Eu acredito no líder que propõe caminhos. Porque solução é uma coisa que a pessoa vora para si, né? Ela puxa para si isso. E caminhos é uma coisa que todo mundo tem que ir junto. Então eu acredito muito em caminhos. É isso que nós procuramos fazer aqui, tá? Buscar caminhos juntos com vocês. Estamos todos, tá, no mesmo barco. Só que eu acredito o seguinte, gente, que existe efetivamente um caminho. Existe. Se nós trabalharmos juntos, se nós trabalharmos com inteligência, nós trabalharmos com união, se a gente debater o problema, tá? Haver realmente uma vontade muito sincera de resolver o problema, a gente chega lá. Então é o que a gente sempre diz aqui. Fé no Brasil. Vamos lutar, enviem as soluções de vocês para cá, enviem as sugestões. E eu quero fazer um apelo aqui para vocês. Todo mundo que puder, envie fotos ou filmagens, o que vocês quiserem, junto a monumentos brasileiros. Enviem pra gente aqui que nós vamos publicar no canal. Enviem, tá? O e-mail tá aí embaixo. Tá? Enviem o Robinson, isso aqui sou eu com a minha esposa, eu com a família, eu sozinho em frente ao monumento tal, monumentos militares, fotos de avião, etc. Mandem pra cá que nós vamos publicar, tá ok? Então até o nosso próximo vídeo, gente. Fé no Brasil.